Bem-vindos ao programa do Provedor. Como já aqui dissemos, a julgar pela quantidade e pela qualidade dos reparos que recebo, a informação da RTP parece ir ao encontro das expectativas dos telespectadores. No entanto, algumas pessoas têm-se manifestado contra a sobreposição entre o telejornal e o Jornal 2, que dizem dever servir os cidadãos que trabalham fora de horas. Também mais rapidez na cobertura das chamadas notícias de última hora ou a transmissão de programa de entrevista em sinal aberto são sugestões dos telespectadores de que hoje nos ocupamos. Boa noite, bem-vindo ao Jornal 2, edição de domingo. Permitam-me dizer que, em minha opinião, não faz sentido o noticiário da RTP2 ser às 21 horas, praticamente em cima do da RTP1, que ainda decorre a essa hora. Para quem trabalha até tarde e não tem canais por cabo, seria muito agradável se o mesmo fosse pelas 22 ou até mesmo às 23 horas. Isso sim, seria um serviço público de televisão. Eu acho que às 9 da noite, 90 e tal % do auditório de televisão, ou em particular do auditório daquele produto em específico, que é um jornal com as características do Jornal 2, está disponível para ouvir. E provavelmente essa ínfima parte que não está disponível para ouvir consegue, através das variedíssimas plataformas da RTP, obter os conteúdos que foram para o ar nesse jornal. O segundo canal devia, primeira coisa, ter um telejornal curto de meia hora, que é como são os telejornais na Europa. Conciso, sobre as coisas principais, escolhendo os 3 ou 4 assuntos e muito bem pensado do ponto de vista jornalístico. Dito isto, a meu ver, não devia começar às 21, por uma razão, porque às 21 ainda estão no ar 3 telejornais. E, portanto, ele devia entrar às 21h30 e ter rigorosamente meia hora. E às 22 estávamos a ver uma excelente série no segundo canal. Quando estamos a falar de 7, 6, 5 minutos, parece-me que é uma coincidência temporal tão pequena que não é relevante. Por um lado, isso só acontece em 2 ou 3 dias da semana e acontece quando a essa hora está a haver comentário político. Logo, se o Jornal 2 não é um espaço de análise política, é um espaço com análise e com comentário, mas não é eminentemente apenas e só um espaço de análise política nacional. Portanto, a essa hora a oferta acaba por ser também diferenciadora e complementar, mesmo em relação ao Canal 1, além de ser complementar e diferenciador em relação às outras televisões. O investigador do Observatório Político, Bruno Bernardes, é convidado do Jornal 2. Boa noite, bem-vindo. A ideia foi recuperar um horário histórico credível e uma marca de referência no jornalismo da RTP, que era o antigo Jornal 2, Jornal das 9, que era às 9 da noite, era uma marca dos anos 80, dos anos 90, obviamente adequando à realidade do século XXI e a uma informação que hoje é multiplataforma e que vai beber a fontes que não bebia, obviamente, nos anos 80 e 90. Depois, também porque a oferta do Serviço Público de Televisão deve ser uma oferta complementar e não mimética da concorrência. Os espaços informativos dos canais privados, a partir das 9 da noite, estão, em boa verdade, com aquele conjunto de histórias light, fé divers. E, portanto, às 9 da noite não havia uma oferta informativa de referência. Às 9 horas era uma hora mítica por causa do célebre Jornal 2 com que se iniciou o segundo canal informativo. Mas hoje em dia a maior parte das pessoas já não sabe o que foi o mítico Jornal 2. E ainda bem, porque já se distanciou tanto daquilo que era, que é bom que as pessoas não confundam. Aquilo era um grande jornal, era muito bem feito. E era bom que voltasse a ter exatamente a mesma qualidade e o mesmo tempo. Mas compreendo a queixa dos espectadores. Tive a oportunidade de escrever ao Provedor que os noticiários da RTP Informação continuam a ser promovidos no final do Jornal da Tarde e no final do telejornal. Não compreendo por que motivo o Jornal 2 da RTP2 nunca é publicitado. O presidente do Conselho Geral Independente, António Feijó, é o convidado da grande entrevista às 10h30 da noite na RTP Informação. A não perder, então, esta noite informativa na RTP Informação. Não sei que termo usar, mas não acho muito engraçada aquela conversa entre jornalistas. Olha lá, e tu então o que é que vais mostrar daqui a bocado? Ó Zé, nós vamos mostrar não sei o quê. Não me parece normal. Acho normal que na RTP1 se faça informação sobre os programas e da RTP2 e o que a RTP2 está a dar. Como acho natural que na 2 também se fale da 1, porque a RTP é uma única empresa com muitos canais. Mas não me parece normal, até por uma razão, porque eu não sei o que é um anúncio de notícia. A notícia é o que se dá para informar. Se eu começo por informar que vou informar, já informei. Boa noite, seja bem-vindo. Começa aqui a edição de segunda-feira do Jornal 2. O
PSD ganhou na Madeira com uma maioria mais modesta. O PS teve uma pesada derrota que levou à admissão do líder regional. Já tive a oportunidade de expressar o meu desagrado perante o atual momento menos bom da informação da RTP. Por exemplo, a RTP1 continua, estranhamente, a não difundir as notícias de última hora. No passado dia 9 de janeiro, tanto a SIC como a TVI interromperam a sua emissão, à tarde, para dar conta do que se passava em Paris. Ambos os canais noticiaram que os sequestros à mercearia judaica e à tipografia tinham chegado ao fim. A RTP1 continuou com a sua programação habitual, sem nada a referir. Boa noite. Chegaram ao fim os 3 dias de medo e terror em França. 3 terroristas mortos e o fim de 2 sequestros aniquilados pela polícia em simultâneo. Faltavam 5 minutos para as 4 da tarde, hora de Lisboa, quando foi dada a ordem para avançar. Tem acontecido com alguma regularidade, quando a magnitude ou a importância do acontecimento acabam por justificar essa interrupção. Ou seja, há coisas que se sobrepõem a qualquer programação. Acho que é uma opção caso a caso, que tem que ser avaliada caso a caso. Agora, o que eu acho é que nem tudo é última hora. Eu acho que muitas vezes hoje se exagera com a ideia de última hora em informação gráfica e às vezes há verdadeiras informações que não têm estatuto para caberem naquilo que se chama a última hora. Agora, acho que a RTP, sempre que entende que um determinado acontecimento, uma determinada notícia tem essa relevância, coloca-a de imediato no ar e quase sempre consegue dá-la antes e melhor do que os outros. A acompanhar toda esta situação, temos vários pontos de direto. O Paulo Dentinho em Damartin-Anguel, a norte da capital francesa. Já vamos daqui a pouco também a Paris, onde está o António Esteves Martins, e a Márcia Rodrigues, em direto do Washington. E ainda na redação da RTP, Cristina Esteves, com a atualização das notícias de última hora. Não reparei que houvesse um grande atraso da RTP em relação aos outros. Eu acho que também acontece muitas vezes é que se acredita que é o cabo que vai suprir isso. O cabo está sempre a dar informação. Eu, por exemplo, o que achei foi que a certa altura, num tema que estava a ser extremamente importante, provavelmente passou-se cedo demais para o cabo, retirando a emissão do canal 1 ou do canal 2, que são aqueles que são vistos. Eu acho que se deixou de fazer uma coisa que acontecia de antes muito no primeiro canal, que é, de repente, muda completamente o alinhamento porque aconteceu uma coisa grave, ou muda até o alinhamento não só do telejornal, mas da emissão. E então vamos dar. E acho que no telejornal se perdem tempos infindos a tratar de assuntos que não interessam rigorosamente a ninguém. Ou seja, interessam com certeza a uma povoação, uma família, os amigos da pessoa em causa. Não são noticiários nacionais no verdadeiro sentido e se liga, talvez, pouco a questões internacionais. A Petrobras, o principal símbolo do sucesso económico do Brasil, tornou-se sinónimo de corrupção. Superação. Desde o começo, a nossa história está repleta desta palavra. Os escândalos e os casos têm-se sucedido. O serviço público tem que ser pluralista. Para mim, havia uma equipe completamente distinta para fazer o Canal 2, não se copiavam cá peças do primeiro canal, era o que faltava, como foi antigamente, que havia equipas para os canais até entravam numa certa disputa interna, que não tem mal, era uma disputa saudável, e eu acho que era isso que devia acontecer, não é estar a puxar coisas de um canal para meter também no outro, é todos os canais terem programas importantes, interessantes e informativos. A RTP Informação, tal como o nome indica, na minha opinião, deveria resumir-se exclusivamente às suas características de canal informativo. E, sendo assim, não compreendo por que motivo persiste em emitir jogos de futebol, como sucedeu com a partida que opôs o AC Milan ao Real de Madrid. Era um jogo que estava disponível para ser transmitido na RTP, não tinha propriamente as características de um jogo de interesse massificado para dar em canal aberto e, portanto, acabou por dar na RTP Informação, mas acho que é uma coisa absolutamente episódica que não pode ser interpretado como uma regra porque, se a memória não me falha, terá acontecido 1 ou 2 vezes em muitos anos no canal informativo da RTP. O que fazia muito sentido era termos menos futebol na televisão portuguesa. Mas tirando isto, e sobretudo no Serviço Público de Televisão, na minha humilde opinião, e não me estou a referir aos jogos, estou-me a referir àquelas conversas inenarráveis sobre o jogador tal e o filho do jogador tal e a festa de anos do jogador tal. Dito isto, se o futebol de alguma forma é considerado que também é serviço público, e alguns jogos, provavelmente, por exemplo, os da Seleção Nacional, poderão ser considerados como tal, então devem estar num canal aberto. Não devem estar num canal por cabo. Não nos devemos esquecer que nem todos os telespectadores dispõem ainda de televisão por cabo.
e, assim sendo, não compreendo por que motivo a RTP persiste em desviar parte da, então, Informação 21 para a RTP Informação, porque, a bem dizer, o único programa de entrevistas do Serviço Público de Televisão, a Grande Entrevista, continua a ser apenas difundida na RTP Informação e não na RTP1. É uma possibilidade. Acho que terá que passar por uma definição mais completa e mais estratégica daquilo que poderá vir a ser uma ou outra alteração na informação da RTP, mas acho que isso terá que fazer parte de uma estratégia global, conjunta, integrada e não de uma análise casuística. Faz todo o sentido haver grande informação em canais abertos, até porque as pessoas de facto não têm todas acesso ao cabo e porque o dever da RTP enquanto serviço público é dar às pessoas a informação, uma informação completa, o que não quer dizer uma informação grande e prolongada, mas acho que temos que ter em conta que se há um grupo de pessoas que quer ver esses programas, há outro grupo de pessoas que quer ver outras coisas. Mãe, nós precisamos disso para pintar. Acabaram-se as pinturas, Maria, está bem? Isso tudo é por causa da natação. Nós falamos depois, Samuel. Agora ajuda-me, por favor, a arrumar esta mesa. Falta esta. Não faz sentido para mim que haja telenovelas. Não faz sentido que haja tantos programas sobre futebol. Mas não acho forçoso que todos os programas tenham que ter uma componente de serviço educativo ou de serviço social. O entretenimento faz parte também daquilo que é a missão da televisão, que é entreter, formar e informar. O horário nobre da RTP1 tem vindo a empobrecer. E o surgimento de 2 produtos de ficção, o Bem-vindos a Beirais, em maio de 2013, e a Água de Mar, mais recentemente, em julho de 2014, deveria merecer toda a nossa preocupação. Porque o horário nobre da RTP1 não se está a diferenciar claramente das outras estações. Um canal de serviço público tinha a obrigação de dar ópera, tinha a obrigação de dar teatro. Era que escolher, se calhar, os horários. Se calhar não era exatamente imediatamente a seguir ao telejornal. Há uma coisa que está provada, é que programas que sejam falados em português, de uma forma geral, têm uma audiência superior a programas não falados em português. Isto não quer dizer, obviamente, que tenham que ser telenovelas. Podem ser programas de debate, podem ser documentários. Há alguns anos foram para o ar programas muito interessantes de serviço público, como o Corredor do Poder ou o Serviço de Saúde, apresentado por Maria Elisa. Se é fumador, o Serviço de Saúde de hoje é para si. O Serviço de Saúde, na minha opinião, era um verdadeiro programa de serviço público, porque os telespectadores telefonavam para o programa a colocar as suas questões relativas à saúde. Isto em horário nobre na RTP1, entre 2009 e 2011. Existe ainda um outro exemplo que eu gostaria de realçar, que era a exibição de documentários de grande qualidade, como o Planeta Gelado ou A Estranha Forma de Vida, uma história da música popular portuguesa. Ou até mesmo o Portugueses pelo Mundo. Ora, atualmente, nada disso acontece. Temos 2 produtos de ficção, até sensivelmente às 22h30, e depois um concurso diário, que eu defendo. No entanto, parece-me que o Quem Quer Ser Milionário começa a aproximar-se da exaustão. Quando consigo, como sempre, aliás, aqui na RTP1. As televisões generalistas em sinal aberto concentram as notícias mais importantes do dia entre as 20 e as 21 horas. Para quem não está em casa a tempo do telejornal, a RTP2 apresenta uma alternativa, a meu ver, bem, a partir das 21 horas. É preciso ter em conta que atrasar este noticiário implicaria também reservar um horário mais tardio para as séries de ficção que muito êxito têm recolhido. E isso, com certeza, desagradaria a uma boa parte dos telespectadores. E a propósito de ficção, continua a receber muitos protestos pela interrupção da série El Príncipe. Como já aqui explicámos, a RTP exibiu a primeira temporada completa desta série e está a negociar os direitos de transmissão da segunda, ainda em fase de produção. Segundo a produtora espanhola, a distribuição dos novos episódios deverá ser feita em 2 fases. Uma antes e outra depois do verão. Pede-se, por isso, um pouco de paciência aos telespectadores. Fiquem bem. Escreva ao provedor sobre os conteúdos emitidos pela RTP para a morada Avenida Marechal Gomes da Costa, 37 1849 030 Lisboa. Aceda à página do provedor em www.rtp.pt ou envie um e-mail para provedor.rtp.pt.
telespectador@rtp.pt. E se quiser ver os programas Voz do Cidadão já emitidos, pode aceder à RTP Play.